Olá, Record News Rural no ar. Goiás deve ter uma safra recorde de soja neste ano. Uma expedição criada pela Federação da Agricultura e Pecuária de Goiás esteve em 40 municípios para fazer um diagnóstico e chegou à conclusão de que o estado deve colher 20 milhões de toneladas. Durante 6 dias, as equipes da Federação da Agricultura de Goiás percorreram quase 5 mil quilômetros em 5 regiões do estado, visitando fazendas em mais de 40 municípios. Nessa expedição, os técnicos verificaram que a produtividade de soja 2024-2025 será bem melhor do que a que foi vista na safra anterior, de 2023-2024. A expectativa é de uma colheita de mais de 20 milhões de toneladas, um resultado positivo da combinação de chuva e tecnologia. É uma somatória de fatores extremamente positivos. Primeiro, o produtor rural goiano e o produtor rural brasileiro, ele incorpora as novas tecnologias. E isso, é claro, que proporciona um aumento de produtividade ano a ano. Agora, em Goiás, esse ano, graças a Deus, nós temos um clima extremamente favorável, né? Desde o início de outubro, meados de outubro, até agora, meados de janeiro, final de janeiro, praticamente não faltou chuva. E com isso, é claro, nós esperamos aí uma safra, conforme os dados preliminares da expedição, né, de 66 a 70 sacas de soja por hectare, algo inimaginável até poucos anos atrás. A gente tem um crescimento de área de 2,5%, chegamos próximo de 5 milhões de hectares, o que deve gerar uma produção perto ou maior do que 20 milhões de toneladas. Notícia boa por um lado e desafios por outro. O nosso custo Brasil, em termos de logística, é enorme. Para se ter uma ideia, hoje nós gastamos 80, 90 dólares para escoar uma tonelada de soja para o porto, ao passo que os argentinos gastam aí 20 e poucos dólares, os americanos 20 e poucos dólares, os argentinos menos que isso, 16 dólares. Então esse é um problema sério. Nós temos o gargalo primeiro com a questão das chuvas, estragou muitas estradas e as prefeituras estão com o maquinário deteriorado e essa mudança de gestão. Nós vamos ter um gargalo na recepcionar esses grãos nos armazéns devido à colheita muito conjunta dos produtores rurais e com o excesso de umidade que vai dar esse gargalo. E a falta de caminhões para carregar, de fato, fazer essa logística do transporte da produção. Goiás é hoje o quarto maior produtor de grãos do Brasil e também ocupa a 4ª posição na produção de soja. A maior parte da safra é exportada principalmente para a China. O que fica no Brasil é usado na fabricação de ração animal e óleo. A soja é o principal produto agrícola do agronegócio goiano e a renda é distribuída por toda a cadeia. Criações de aves, suínos, bovinos, Goiás se destaca nessas criações, tem como base a alimentação em soja. Além da exportação, e tanto o uso interno quanto o uso de exportação, ele gera renda para o nosso estado, ele gera renda para a cadeia produtiva. E a virada do mês deve ter chuva volumosa em importantes áreas agrícolas do país. De hoje até o dia 2 de fevereiro, importantes regiões agrícolas do Brasil vão estar na rota das chuvas fortes. O volume pode passar dos 200 milímetros em algumas áreas. Os produtores de São Paulo, Rio de Janeiro, Centro-Sul de Minas Gerais, Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal e parte do Centro-Norte do Mato Grosso do Sul e Tocantins devem ficar atentos. A chuva pode interferir nas atividades de colheita da soja e do milho primeira safra, no desenvolvimento da soja plantada mais tarde e no plantio do milho segunda safra. Para o café de Minas Gerais, os volumes elevados de chuva podem paralisar os tratos culturais nas fazendas e também causar danos como alagamentos e dificuldades para a mobilidade em estradas rurais. Nós estamos na estação chuvosa, o período em que mais chove no ano. Mesmo assim, as chuvas vão ficar acima da média, então é muita água. Isso porque vai se formar a zona de convergência no Atlântico Sul, a ZACA, Sistema Meteorológico, que intensifica as chuvas durante a estação chuvosa. E essas chuvas vão se concentrar no sudeste e centro-oeste. Eu tenho no mapa aqui atrás de mim, mostrando as áreas em vermelho, onde vai chover mais. Essa faixa aqui está no oceano, aqui está sobre o sudeste, centro-oeste, e essas chuvas vão até o norte. As ACAS, então, ela se estende nessa faixa. Nas áreas em vermelho, a gente tem previsão de chuvas em torno de 100 milímetros. Em algumas áreas pode passar dos 150 milímetros e a gente não descarta que em alguns pontos tenha registro de 200 ou mais milímetros.
Você já deve ter percebido que o pingado nosso de cada dia, o café com leite, está mais caro. Vamos entender agora os motivos. Água no fogão, pó no coador. Já dá para saber o que vai sair dessa chaleira, né? Você não sente, mas eu te conto. O cheiro do cafezinho da Dona Carminha é maravilhoso. E para tomar café, você prefere como? Puro ou com leite? Café com leite. Eu amo tomar café com leite. E só que é o seguinte, tá muito caro o preço do café. Eu tô pensando em mudar para uma marca mais barata. Dona Carminha, não é só impressão não. O café tá bem caro. Trocar a marca foi uma opção da família para pelo menos não deixar de servir o famoso pingado. Afinal, aqui todo mundo toma café toda hora. Café com leite umas 3 vezes ao dia e assim, após o almoço ou jantar, um cafezinho. E quanto custa tudo isso? É meu esposo que faz a compra. E o café, a última vez que ele comprou, 3 pacotes, R$ 85,44. Se tá caro tomar o café com leite em casa, imagine na padaria. Esse aqui, por exemplo, está custando quase R$ 9,00. O café sofreu um aumento de 43,41% no ano passado. E o leite, 19,73%. Tá um gostinho amargo para o brasileiro. Subiu muito, né? A gente vai perdendo poder aquisitivo de tanto que aumenta, mais do que aquilo que aumenta o nosso salário, o nosso sustento do dia a dia. Então é um produto, sim, que está sempre em alta. E os motivos para esses preços estarem nas alturas são vários, segundo os economistas. Nós sofremos uma conjunção de fatores que contribuíram para que o preço do café e do leite se elevasse. No caso específico do café, teve o fator de quebra de safra, uma redução da safra brasileira, junto com isso teve o fator cambial. No caso específico do leite, as alterações climáticas influenciaram muito a qualidade dos pastos e o custo de produção. Então o café com leite, ou o pingado, ou a média, acabou tendo um aumento expressivo nesse último ano. Enquanto isso, haja bom humor e açúcar para tirar este amargo da boca do brasileiro. Tá amargo faz tempo, né? Quase que 100% amargo já, não dá nem aquele gostinho gostoso. Vamos falar de algodão? Depois de um período calmo, o ritmo dos negócios voltou a crescer. As indústrias voltaram a manifestar interesse na compra do algodão nos últimos dias. A negociação da matéria-prima agora é importante para atender necessidades imediatas e repor estoques. De acordo com pesquisadores do CPEA, os vendedores estão disponibilizando novos lotes no spot com valores mais flexíveis. No campo, os produtores estão atentos ao clima no avanço da nova safra. As chuvas em algumas regiões produtoras, como o Mato Grosso, estão reduzindo o ritmo de colheita da soja e, consequentemente, a semeadura do algodão segunda safra. E o preço do arroz em casca mantém estabilidade no mercado interno. A relativa queda de braço entre produtores e compradores manteve baixa liquidez na semana passada. Parte dos produtores buscou comercializar os estoques da safra de 2024, enquanto compradores estiveram mais interessados em comprar pequenos lotes para reposição de estoques. A restrição vendedora fez com que indústrias reajustassem suas ofertas para garantir a compra do cereal. Nessa semana, o indicador CPEA-IRGA, do Rio Grande do Sul, registrou a cotação de R$ 100,05 a saca de 50 quilos, alta de 0,91% desde o início de janeiro. E o Brasil abriu essa semana novos mercados agrícolas internacionais. Já são 13 esse ano. O governo dos Estados Unidos anunciou a autorização da importação de fruto seco de macadâmia, farelo de mandioca e fibra de coco do Brasil, sem a necessidade de certificação fitossanitária. No ano passado, o Brasil exportou ao país norte-americano mais de 12 bilhões de dólares em produtos agropecuários.
Dentre os principais estão café, bebidas, produtos florestais, produtos de cacau e carnes. Já a Nigéria autorizou o recebimento de embriões bovinos e bubalinos brasileiros, tanto em vivo quanto in vitro. Com uma população superior a 223 milhões de habitantes e uma das maiorias econômicas da África, a Nigéria importou mais de 880 milhões de dólares em bens agrícolas do Brasil no ano passado. O café arábica teve a maior média de preço da história. O indicador CPEA aponta que o grão posto na capital paulista avançou janeiro no maior patamar da série histórica, iniciada em setembro de 1997. Até o último dia 27, o valor médio estava em R$ 2.301 a saca de 60 quilos, aumento de 6,8% em relação à média de dezembro de 2024. Segundo pesquisadores, os preços elevados seguem refletindo a oferta restrita, tanto de arábica como de robusta no Brasil e no mundo, além do alto percentual de café já comercializado por produtores nacionais. E a primeira estimativa da safra brasileira de café para 2025 aponta a redução de mais de 4% na produção em relação à safra anterior. Os números divulgados pela Companhia Nacional de Abastecimento apontam para uma produção total de 51,8 milhões de sacas, representando uma redução de 4,4% em relação à safra anterior. Em ano marcado pelo ciclo de baixa bienalidade, os efeitos da seca nas fases de floração impactaram a produtividade, que deverá atingir uma média nacional de 28 sacas por hectare, 3% abaixo do rendimento do ano passado. Já a área destinada ao cultivo teve crescimento de 0,5%. Para o café arábica, a estimativa aponta uma produção de 34 milhões e 700 mil sacas, uma queda de 12,4% em relação ao ano anterior. Os estados produtores apresentaram realidades diferentes. Minas Gerais, maior produtor nacional, deve alcançar 24,8 milhões de sacas, uma redução de 11,6% em relação ao período anterior. Já o Espírito Santo, segundo maior produtor, prevê aumento de 9%, impulsionado pela produção do Conilon. São Paulo, exclusivamente produtor de arábica, projeta uma redução de 15,3%. Com relação ao mercado, as projeções para a safra atual apontam um cenário de maior restrição na oferta global de café, com estoques em patamares historicamente baixos e uma demanda crescente no mercado internacional. De origem australiana, a macadâmia vem ganhando espaço no mercado brasileiro. A produção demanda tempo, cuidados e ainda é pequena por aqui. Olhando assim, não dá para imaginar. Esses cachos verdes parecem abrigar frutas suculentas, mas o que tem aí é macadâmia. Uma noz originária da Austrália que chegou no Brasil na década de 50. Mas só começou a ser produzida comercialmente nos anos 80 por aqui. A casca verde engana. Por debaixo dela, uma casca rígida protege a noz. Em 2024, o Brasil produziu cerca de 5 mil toneladas de macadâmia. 60% foi para exportação para países como China, Estados Unidos e para a Europa. O Brasil é o 9º maior produtor do mundo. Atualmente, mais da metade da produção é feita no estado de São Paulo. Essa propriedade, localizada em Ribeirão Bonito, no interior paulista, começou a plantar macadâmias há mais de 10 anos. A ideia era substituir a cana-de-açúcar nas proximidades do Hotel Fazenda. A cultura da cana atrapalha bastante, porque tem maquinário pesado, poeira. E também no intuito de diversificar um pouco, né? Ficar só na cana, se a cana está ruim, a coisa vai mal. Então, diversificar. Hoje são 6.500 pés de macadâmia em produção. A colheita bruta gira em torno de 50 toneladas por safra. Mas nem tudo é noz. Desse montante, cerca de 3/4 é casca, mas que também não é jogada fora. A casca verde mais mole, chamada de carpelo, é triturada e vira fertilizante. A rígida pode ser utilizada como carvão vegetal ou ainda para a decoração de vasos em floriculturas.
Até os galhos decorrentes das podas anuais são aproveitados. Por isso que a macadâmia é conhecida como a rainha das nozes, né? Então é uma economia circular completa. A árvore de macadâmia tem vida longa, produz por mais de 50 anos, mas é preciso muito cuidado e manejo correto ao longo desse tempo. Até porque ela demora para começar a dar frutos. Essa área foi plantada há 4 meses e tem cerca de 2.000 pés. Agora é preciso cuidado e paciência. As plantas demoram 5 anos para começarem a dar frutos e atingem o potencial produtivo a partir do 7º ano. Cuidado, ele é o dia a dia, né? Ele tem as aplicações mensais, tal. Então, o retorno é bastante demorado. Mas hoje sim, hoje o Brasil é um bom mercado para a macadâmia. As pessoas aprenderam mais, né? Descobriram a macadâmia, os benefícios da macadâmia. Então, é uma noz que passou a ser bem mais consumida no país. A macadâmia está no ponto para colher quando cai no chão, o que acontece de fevereiro a junho. Para fechar todo o ciclo, a Nádia e o Josmar montaram o ano passado um centro de processamento. Aqui as macadâmias são armazenadas em silos com ventilação. Vão para o secador com temperatura controlada, descarpeladas e separadas de acordo com o tamanho. A casca rígida também é quebrada em uma máquina e depois é feita a separação manual. De lá, a noz segue para a cozinha, onde passa pela torra e finalização de acordo com a demanda. Ela pode ser drageada com chocolate branco ou ao leite, caramelizada ou ainda receber pimenta ou sal. Tem a natural também. Os produtos que saem daqui abastecem mercados na região e também atacadistas da capital paulista. Farinha e óleo também são feitos na propriedade. O controle da cadeia reflete na qualidade. Então eu sei que se eu tiver um bom cuidado com as plantas, tanto no processo de maturação dos frutos, da colheita, no estoque, então isso sempre vai refletir na qualidade. Parte da produção é fertirrigada e já está nos planos expandir a área, já que o clima é um dos responsáveis pela baixa produção do próximo ano. A expectativa é que o rendimento nacional em 2025 caia para 3.000 toneladas. A macadâmia é rica em ômega 9, fósforo, cálcio e magnésio, além de antioxidantes. Ela também auxilia na digestão e na saúde do coração. Além disso, a noz está mudando a vista e diversificando as culturas de uma região que antes era dominada pela cana-de-açúcar. O valor ainda é alto. A macadâmia representa apenas 1% do mercado das castanhas produzidas no mundo, mas há oportunidade para expandir. Existe realmente muito espaço para crescimento, porque o Brasil tem tecnologia, tem mercado, ela está se tornando cada vez mais conhecida e apreciada, né? De forma que a gente vê o futuro com muito boas perspectivas por tudo isso. Além do mais, é uma noz que traz a sustentabilidade, está se plantando uma árvore e está se encontrando uma nova alternativa para o agronegócio paulista e brasileiro. E a gente vem acompanhando nos últimos tempos os impactos que as mudanças climáticas estão causando na agropecuária do mundo todo. Para tentar reduzir os efeitos no milho, a Embrapa está desenvolvendo pesquisas para gerar plantas mais tolerantes à seca e ao calor, além de tentar identificar micro-organismos benéficos que colonizam as plantas e ajudam a lidar com as condições climáticas extremas. Para explicar que pesquisa é essa, que desenvolveu um milho roxo, a gente conversa com a pesquisadora da Embrapa, Juliana Yassitep. Bom dia para você. Queria saber como foi possível chegar a esse resultado do milho roxo. Bom dia, Matheus. Antes de mais nada, né, já existe variabilidade genética, né, na natureza natural para a coloração em milho. Então, a gente tem o milho roxo natural, tá? Não é o caso da nossa pesquisa, mas já existe milho roxo natural, tá? Encontrado no México, principalmente. Aqui no Brasil nós não temos, né? Aqui no nosso centro de pesquisa, a gente desenvolve pesquisas, né, usando edição genômica, transgenia, e aí, num determinado passo, a gente desenvolve, né, um milho que é roxinho, né, super bonitinho, e ele é sempre um passo intermediário do desenvolvimento das nossas plantas tolerantes à seca. Agora, existe algum tipo específico de milho que é usado nesse processo?
A gente usa, na verdade, linhagens de milho, né? Não é material comercial ainda, é material de pesquisa, né? Que são materiais que a gente consegue manipular o DNA, né? Manipular o genoma. E aí, um dia, depois que a gente conseguir manipular esse material, né? Introduzir uma característica, no nosso caso aqui é tolerância à seca, aí sim essa planta ela fica pronta para ir para os programas de melhoramento e no futuro virar uma variedade. Agora, quanto tempo levou o desenvolvimento dessa pesquisa? Quando vocês começaram? No nosso centro de pesquisa, a gente começou os primeiros experimentos em 2018, né? Então, já tem aí quase 6 anos de trabalho, né, para desenvolver esses passos intermediários, né? E no futuro, a gente ainda não está no desenvolvimento final, nós estamos nos passos intermediários para desenvolvimento de uma planta tolerante à seca. E eu queria saber qual a principal diferença de um milho normal, por exemplo, para um milho roxo como esse aí de vocês. Então, como eu falei, já existe na natureza, tá? Sim. Não é o caso desse. Esse aqui que a gente tem é um milho transgênico, tá? Ele é um milho que está super expressando uma proteína de beterraba. Então, a beterraba ela é roxinha, né? A gente está lá acostumado a ver a coloração dela. Existe uma proteína que está causando aquela cor, né, arroxeada na beterraba. Então, nós pegamos essa proteína da beterraba e colocamos em milho, tá? Por isso que ele fica todo roxinho, bonitinho, desse jeito. E existe algum tipo específico de beterraba para ser usada nesse tipo de melhoramento genético, por exemplo? Ou realmente é uma beterraba específica de pesquisas, enfim? Não, é uma proteína, né? Que nem a beterraba que a gente está acostumada, né, a comer comercialmente, aquela proteína daquela beterraba mesmo. É ela que a gente usa para colocar no milho. Agora, a resistência dele aumenta muito em relação ao outro. Qual que é a principal diferença nesse sentido? Porque a gente está falando sobre essas mudanças climáticas já há um tempo aqui no Record News Rural e várias plantações, vários tipos de plantas são impactadas por conta das mudanças climáticas. Imagino que com as secas que a gente tem observado no Brasil nos últimos tempos, essa pesquisa também vai por esse rumo, mas queria saber um pouco sobre isso. Qual que é a diferença, né? Aumenta o quanto isso? Trabalhar com tolerância à seca é difícil a gente estimar certinho, né? Porque você sabe, a seca nunca é previsível, né? A gente não sabe quanto de seca vai acontecer, quando a seca vai acontecer. Então, ter números exatos é bem difícil a gente saber, né? Então, nos nossos experimentos, os primeiros resultados que a gente obteve, a gente conseguiu aumentos 5%, às vezes até 10%, dependendo da planta, né? De aumento de tolerância à seca. Isso num experimento pode parecer pouco, mas dependendo, né? Se isso aí realmente se tornar realidade, a gente não está nesse passo ainda, mas se esses números se tornarem realidade, isso é um ganho significativo no campo. Agora, explica um pouquinho das etapas desse processo todo, de quando vocês começaram a pesquisa, em que pé estamos, quais serão os próximos passos para poder desenvolver esse milho de forma geral aí e ficar disponível para todo mundo. Então, o primeiro passo, né, para a gente desenvolver um milho tolerante à seca, no caso usando engenharia genética, que é o objetivo do nosso trabalho, a gente tem que identificar um gene, né? Então, o gene vem geralmente de uma espécie tolerante à seca. Depois a gente faz umas modificações no laboratório nesse gene, a gente sintetiza ele, né, uma construção gênica. Aí a gente coloca esse gene dentro de uma molécula de DNA, dentro de uma bactéria, e essa bactéria ela vai inserir essa molécula de DNA dentro das nossas células, das nossas plantinhas de milho. E aí, depois de um tempo, a gente regenera essas células, né, transforma numa plantinha, e aí a gente consegue avaliar essas plantas, primeiro em condições controladas, em casa de vegetação, em estufas, e depois a gente leva para o campo. Então, só depois que a gente levou para o campo, isso tudo demora pelo menos uns 5 anos, que a gente consegue testar, né, na condição real, se aquela plantinha que a gente fez a modificação genética está realmente tolerante à seca. Então, nós estamos nessa primeira fase que a gente testou no campo e a gente precisa agora expandir para outras áreas, para sentir outros tipos de seca, né? Como eu falei, é difícil a gente prever, né, quando a seca vai acontecer. Então, a gente precisa testar em outras áreas para a gente ter realmente a noção de quanto que esse material vai contribuir lá para o agricultor no futuro. Agora, uma produção como essa, uma pesquisa como essa, pode ajudar outros tipos de produto, outros tipos de plantas, por exemplo. A gente traz do milho para, por exemplo, eu sei que tem partículas da beterraba, né? Você falou sobre a proteína da beterraba, mas, por exemplo, para a beterraba trazer isso, por exemplo, para poder tentar ajudar os produtores de diversos tipos de hortaliças, diversos tipos de planta a melhorarem a sua resistência à seca, por exemplo?
É possível para melhorar a resistência à seca, a qualidade nutricional, né, que nem você está comentando. A gente pode também, né, pegar um gene de uma proteína, de uma enzima, de algo que é vitamina, por exemplo, e colocar em milho, e colocar em outras plantas, né? Então, a engenharia genética, essas metodologias que a gente usa aqui no laboratório, elas podem ser aplicadas a outras plantas, né? No nosso caso, mais para tolerância seca, porque a gente sabe do impacto que as mudanças climáticas estão, né, aí já na nossa realidade, mas é possível melhorar para eficiência nutricional, né, qualidade nutricional. Então, tem um campo muito amplo, né, para a gente poder modificar, fazer essas modificações, pensando, né, num benefício para a população em geral. Agora, o ideal é tentar produzir esse tipo de milho em larga escala daqui a um tempo, lógico, depois de passarem por todos os testes, como você disse? O ideal sim, né? Quando a gente chegar num valor que, olha, realmente esse aqui compensa, né, o investimento, porque geralmente é uma semente mais cara, né? Porque tem todo o investimento de pesquisa sendo realizado. Se trouxer realmente um ganho significativo, né, de tolerância à seca, que é o nosso caso, ou um caso de tolerância de aumento de eficiência nutricional, por exemplo, qualidade nutricional, aí sim, essa passa por uma fase de produção em larga escala para ter semente disponível para passar para o produtor. Agora, a pergunta que muita gente pode se fazer, esse milho, daqui a um tempo, ele vai poder ser consumido, ser utilizado para o consumo? Será que a gente vai poder ter... É claro, você falou que já tem outros tipos de milho roxo, mas esse tipo de milho roxo no prato do consumidor, por exemplo? Esse especificamente não, porque ele é só um material de pesquisa aqui do nosso laboratório, tá? Então, esse especificamente é mais para a gente fazer pesquisa, a gente testar os nossos métodos, né? E também para atrair o público, né? As crianças gostam de ver, a população gosta de ver os nossos milhos roxos, né? Mas ele é um material de pesquisa. Legal. Agora, como acelerar a busca por plantas mais tolerantes à seca e ao calor, não só o milho, mas em relação a outros tipos de plantas? Então, é isso que nós estamos fazendo. E aí que entra o milho roxo, né, nesse caso, né, porque ele ajuda a gente a monitorar quais são as plantas transgênicas que estão expressando, né, uma proteína que a gente está inserindo. Então, é um trabalho de longo prazo, né, mas que hoje em dia a gente já está conseguindo acelerar bastante, né. No passado, as primeiras plantas transgênicas demoraram muitos anos para serem desenvolvidas, né. Hoje a gente já consegue acelerar isso em menos tempo do que no passado, tá? Estou vendo algumas imagens aqui de milhos e tudo mais, da plantação dos milhos. Queria saber se vocês usam algum tipo de terra específica, se for algo diferente para poder tentar fazer esse milho se adaptar. Não, a ideia assim, é sempre buscar o mais próximo possível do sistema produtivo, né, da terra que tem no Brasil, dos sistemas, das regiões onde realmente o milho é plantado, tá? Não tem nada realmente muito específico, não, tá? Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre as regiões que o milho pode ser plantado aqui no Brasil, que normalmente tem essa produção, para o pessoal de casa ficar por dentro. Principalmente hoje em dia, a gente encontra bastante o milho, né, na época da safrinha, né, a segunda safra, né, que para milho já está se tornando a safra principal, né, e geralmente a região, né, que São Paulo tem, Minas Gerais, mas o Centro-Oeste que se destaca, né, na grande produção nacional, né, de milho. Juliana, queria agradecer você pela sua entrevista, muito obrigado por ter explicado tudo sobre isso. Eu acredito que é uma pesquisa que vai ajudar e muito todos os produtores daqui a algum tempo, né? Claro que ainda está no meio dessa pesquisa. Queria dizer para você também que o Record News Rural está de portas abertas para te receber sempre que puder. Muito obrigada, Matheus. Um ótimo dia para você. E essa edição do Record News Rural fica por aqui. A gente agradece a sua companhia. Até a próxima.